Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Progressão dos Espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmuram e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percebendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que nós mesmos? 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala. Está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Visto que, na vida social,
todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Todos os estudantes não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém, as eternidades serão para eles mais longas. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado
anteverem seu termo, e essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, em inteligência quanto em moralidade. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espírito perfeito. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom, tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção, por efeito do seu livre arbítrio.